Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Gostaria de ler 5 versículos com os irmãos. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3 e depois o versículo 12 e o 13. Amém? Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3 e os versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Queridos irmãos, os irmãos sabem que a carta aos Hebreus é uma carta escrita num período de perseguição. Os irmãos são conhecedores de que a história ela mostra que alguns imperadores romanos trabalharam de maneira ferrenha para que o povo de Deus não avançasse no avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho naquele tempo. A igreja provou um grande avivamento, o maior de todos os tempos, quando todos estavam reunidos em Jerusalém para a festa do Pentecostes. Muitas nações ali representadas, porque o judaísmo ele não atraía apenas aqueles que eram judeus de nascimento, mas outros que eram adeptos da fé judaica acabavam se tornando membros também do judaísmo, e por isso nós conhecemos ali nos textos a palavra proselitismo. Eram os prosélitos, aqueles que abraçavam a fé judaica como a sua religião, mesmo não sendo um judeu de nascimento. E ali então haviam muitas nações reunidas, e aprove a Deus naquele momento em que a cidade estava abarrotada de pessoas e de representantes de todo o mundo antigo, de derramar o seu espírito para que eles pudessem ser cheios de Deus e assim anunciar com ousadia a palavra do Senhor. A história vai dizer que este povo, após este longo período de avivamento em Jerusalém, eles retornam para as suas cidades e ali eles voltam inflamados por Deus, pregando a palavra de Deus e anunciando com ousadia e no poder do Espírito Santo. Mas aqui nós vemos, irmãos, que por volta do ano 54, o imperador Nero, que era um homem terrível, ele começa a maior perseguição de todos os tempos em relação aos cristãos, porque em um determinado momento do ápice do seu império, ele decide incendiar Roma. Ele queima a cidade de Roma. Dos 14 bairros, 10 foram completamente destruídos, 4 ficaram intactos e eram exatamente os lugares onde os cristãos viviam, os judeus viviam, o que para ele foi um álibi para colocar a culpa nos crentes. E ali então se iniciou a maior perseguição dos crentes. A história vai dizer que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos. Os cristãos eram mortos, eles eram cobertos de piche, incendiados, pendurados nas praças, nas ruas de Roma para iluminar a cidade. Um verdadeiro banho de sangue para nós, para os nossos irmãos. Mas quando esse povo começou a se dispersar, é exatamente o período em que a carta aos Hebreus é escrita. Porque a ideia aqui era animar aqueles que estavam fugindo. Porque por conta da grande perseguição, muitos judeus estavam pensando: eu preciso voltar para o judaísmo, senão vou perder minha vida.
vou perder meus bens, vou perder minha família. E muitos estavam pensando em regressar para a sua antiga religião, que já não tinha nenhum contato com Cristo, não tinha noção do que era Cristo. E aqui então, este autor, que não sabemos, mas muitos acreditam ser Paulo pela veracidade das palavras, pela eloquência da escrita, muitos acreditam que foi ele, e aqui ele então tenta agora reanimar o povo, para que eles pudessem regressar à fé cristã e se mantivessem firmes na presença do Senhor. E aqui então este capítulo, irmãos, ele tem uma importância grandiosa para nós, porque por muitas vezes eu já motivei alguns irmãos com esse texto. Houveram momentos que eu fui motivado por Deus através desse texto. E aqui então ele começa o capítulo 12 dizendo: portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Este autor aqui no original é o capitão da nossa fé, o nosso comandante, aquele que está à frente de tudo aquilo que enfrentamos na vida. Mas quando olhamos para esse texto, nós temos a noção que para eles era muito normal, era contemporâneo deles a ideia de estádios. Hoje nós vemos as Olimpíadas, os Jogos, né, e tudo isso em grandes estádios. Isso aqui já vem desde a Roma Antiga, desde a Grécia Antiga, e ele estava falando de uma linguagem que era comum para eles, essa ideia de correr, de avançar, de lutar, de vencer, porque para eles era comum essas coisas. Então ele diz: olha, deixemos de lado todo o embaraço. Embaraço aqui, irmãos, são pesos. Nós sabemos que todo atleta, ele tem ali uma vestimenta peculiar de cada atividade que ele exerce. Você nunca vai ver alguém jogando futebol de terno, só o pastor Daniel, né? Você nunca vai ver ninguém usando uma roupa inapropriada para aquele exercício, para aquela atividade, porque a ideia é que ele tenha um progresso, ele tenha facilidade para avançar mais longe, para vencer. Então ele vai usar um tecido, um tipo de roupa específica para aquele esporte que ele pratica. E aqui, quando olhamos para o embaraço, estamos falando de pesos, de coisas que atrapalham de irmos um pouco mais além, até onde o Senhor permitiu que nós possamos ir. Porque na carreira cristã, não é quem chega primeiro, em segundo, quem é medalha de ouro, de prata, de bronze, é quem consegue completar a prova, é quem consegue ir até o fim dela e sair vencedor no nome do Senhor Jesus. Por isso aqui ele diz: olha, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas é uma incógnita para muita gente. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não é desconexa. Tudo tem uma ligação, tudo tem uma informação. A Bíblia responde à própria Bíblia. A Bíblia explica-se a si mesma. E aqui, quando ele fala desta grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo a essa nuvem de testemunhas do capítulo 11, que é o capítulo que fala sobre a fé. Daqueles que lutaram, que enfrentaram situações adversas, das mais difíceis possíveis, mas que eles permaneceram firmes, olhando para o Senhor, sabendo que havia um Deus que cuidava deles em todas as circunstâncias da vida. Quando olhamos para o capítulo 11, irmãos, e se nós pudéssemos de vez em quando passar nesse capítulo, mesmo quando tivermos a nossa leitura organizada do dia a dia, é sempre bom voltar ao capítulo 11 de Hebreus. Porque aqui nós vemos, irmãos, situações que nenhum de nós enfrentou na vida até hoje, mas estes homens, eles influenciaram gerações, porque mantiveram a sua fé firmada no Senhor. E quando ele encerra o capítulo 11, isso aqui eu preciso ler com os irmãos, porque é algo que me impacta, e cada dia que eu leio isso aqui, às vezes eu sinto vergonha de quando eu reclamo de alguma coisa da vida, porque estes homens enfrentaram coisas extraordinárias, irmãos, e se mantiveram firmes. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 11, o versículo 32, e ele diz assim: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões,
apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso aqui vai muito contrário àquele evangelho que hoje, cada dia, está mais comum em muitas igrejas. Agora é só vitória. Vai que a vitória é tua. Vai que crente não enfrenta derrotas. Isso aqui vai ao contrário. O texto diz que esses homens, muitos deles não alcançaram a promessa. Não conseguiram atingir aquilo que eles esperavam atingir. Porque o crente, ele passa dificuldades. O crente, há dias que ele não consegue dormir. Às vezes nós enfrentamos derrotas. Há objetivos que não conseguimos alcançar. Mas aqui ele está dizendo agora que nós agora, a ideia aqui é de que nós agora estamos no meio da arena. Eles agora são a nuvem de testemunhas que estão olhando para ver como vamos agora correr a nossa trajetória. E ele está dizendo assim: deixe de lado todo embaraço. O que é que está impedindo você de correr um pouco mais a sua caminhada com Cristo? Quais são os embaraços? O que te impede de atingir uma velocidade maior diante de Deus? O que te atrapalha de atingir novos ares diante do Senhor? Esses embaraços precisam ser lançados de lado. E não apenas esses pesos, mas também os pecados. O pastor agora há pouco aqui citou. E a Bíblia, ela repete isso dizendo: olha, se alguém diz que não peca, é mentiroso. Porque todos nós pecamos. Alguém pode estar pecando agora mesmo aqui, em pensamentos, murmurando, reclamando da vida, achando as coisas ruins. E nós às vezes achamos que estamos aqui e estamos todos nós conectados aqui no mesmo espírito, e muitas vezes não estamos, irmãos. Precisamos lançar de lado todo este peso, todo este embaraço e olhar para Jesus. Quando nós passamos a ter esta atitude diante de Deus, a nossa vida é diferente, irmãos. É diferente. Nós não passamos mais a viver de acordo com os outros. As pessoas podem se desanimar próximo de nós, mas nós vamos permanecer firmes, porque não dependemos dos outros. Nós temos um olhar fixo em Cristo, autor, o capitão. É para Ele que nós olhamos. Se Ele nos disser vai para a direita, nós vamos para a direita. Mas se Ele disser o contrário, fica, nós vamos ficar, porque Ele é o capitão, é Ele quem comanda a nossa trajetória. Sem Ele não podemos vencer absolutamente nada nesta vida. Nós podemos ter influência, nós podemos conhecer pessoas, nós podemos ter conhecimento, mas sem a ajuda dEle é impossível vencermos as batalhas dessa vida, porque Ele é o nosso capitão. E Ele nos dá o maior exemplo de tudo. Porque às vezes nós temos a ideia, irmãos, de que nós somos os únicos sofredores do mundo. Você já percebeu que isso é do ser humano? Às vezes a pessoa está com um curativo, uma ferida no corpo, alguma coisa. Às vezes ele está normal ali. Quando alguém diz: o que foi isso, irmão? Disse: eu me bati, está até doendo. Ele está normal. Fora que tem aquele que sempre tem alguma coisa para dizer que ele está sofrendo mais que o outro. Não é? Irmão, o senhor tem gastrite? É mesmo, mas a sua sangra, que a minha sangra. Só para provar que ele sofre mais que o outro. Ah, o senhor está com dor de cabeça? Eu estou desde a semana passada. Ainda não passou.
Porque ele quer transmitir aquela ideia de sofrimento, de sofredor, de alguém que está o tempo todo ali carregando um fardo. Irmãos, nós temos um fardo para carregar, mas andando com Jesus é prazeroso carregar esse fardo. Ontem eu vi aqui o pastor Daniel e a irmã David cansados. Eu falei, pastor, ele disse, pastor, o senhor quer comer o quê? Eu falei, rapaz, se o senhor não quiser, eu não como nada. Se o senhor disser assim, pastor, vá para o hotel, eu vou embora agora. E vou calado. Porque eu vi que eles estavam cansados. E eu sempre digo à minha esposa, em todo o período que nós servimos a Deus, todo o período que nós lideramos a igreja, eu sempre dizia a ela que muitas vezes a gente terminava o culto de domingo cansados, enfadados, sem força nenhuma e já pensando em segunda-feira de manhã no trabalho. Mas eu dizia a ela sempre assim, é um cansaço prazeroso. Estamos sem forças, estamos cansados, mas estamos com prazer, com alegria de ter feito alguma coisa para Deus, de ter apresentado algo para o Senhor, aleluia. Porque, irmãos, quando o texto fala, olha, olhando para Jesus, aquele que suportou a afronta, ele suportou a maior afronta, a maior prova, a maior dificuldade da vida. E o nosso papel é olhar para Ele, porque Ele é o nosso modelo sofredor, de alguém que enfrenta as lutas da vida e permanece firme. Às vezes, irmãos, nós não entendemos como nós somos inspiração para outras pessoas. Às vezes a gente enfrenta a nossa prova, a gente não percebe o progresso que nós temos na caminhada, e são as outras pessoas que enxergam isso em nós. Às vezes eles olham para nós e dizem, meu Deus, há tanto tempo eu vejo esse camarada servindo a Deus, ele já quebrou, ele já faliu, ele já adoeceu, ele já perdeu coisas na vida, mas ele permanece ali firme. Nós somos símbolo e exemplo de resiliência para muita gente, e às vezes nós não sabemos disso. Nós, irmãos, precisamos valorizar as nossas provas também, não apenas as vitórias, mas valorizar as lutas que estamos enfrentando. Quem pode fazer como Paulo? Eu me glorio nas tribulações, nas injúrias, nas perseguições por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. O Antigo Testamento vai nos ensinar dizendo, diga ao fraco, não é diga ao fraco, não. É o próprio fraco que tem que dizer, eu sou forte. Eu sou forte porque eu tenho um Deus grande. Eu sou forte porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Um dia Israel, no Salmo 40, no Isaías 40, ele foi mostrar seus queixumes para Deus, dizer, a minha dificuldade passa de largo diante do Senhor, Ele não está olhando para mim. Aí o Senhor diz, tá bom, deixa eu te dar uma amostra do que eu tenho poder para fazer, Israel, só para te ter uma noção, em relação aos astros, eu conheço cada estrela dessa e chamo cada uma pelo seu nome. E os astrólogos vão dizer que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Os irmãos já imaginaram o que é isso? Pegue só um copinho de areia e tente contar quantos grãos tem ali. Eles dizem que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. E o Senhor chama cada uma pelo seu nome, de modo que nenhuma vem faltar. Quando se fala dessas coisas grandes, o Senhor pega assim, Ele abre o céu e estende como uma cortina. A rapidez que a gente abre e fecha a cortina da nossa casa é como Deus estende os céus, que para nós é imenso, é infinito. Para Deus é tudo normal, é tudo natural. Eu sou aquele, Israel, que pesa os outeiros e montes em balança de precisão, que é um negócio tão pequeno para mim, que eu tenho que pesar em balança de precisão, senão não vai nem calcular. Eu sou aquele que carrego as águas de todo o universo na palma da minha mão. Eu tenho que ter maior cuidado, que era tão pouquinho, senão vai acabar escorrendo por entre os meus dedos. Aí ele diz assim, ó, eu sou aquele que renova as tuas forças. Bendito seja o teu nome. Aleluia, Senhor. Eu sou aquele que te ajuda, eu sou aquele que te esforço, eu sou aquele que estou do teu lado o tempo todo. Aí ele vai encerrar com aquele texto maravilhoso que nós conhecemos. Os jovens, eles se cansam e se fatigam. Os jovens certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não
não se fatigarão. Deus é aquele que renova as nossas forças. Bendito seja o seu nome para sempre. E aí então, quando ele fala tudo isso, ele vai falar depois do Pai, a criação de filhos, que o Senhor corrige e castiga aquele que ama. Aí ele chega no versículo 2 e diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, trôpegos, trementes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Essas mãos aqui são as mãos daqueles que estavam lá na arena batalhando, mas se cansaram de batalhar. São aqueles joelhos trementes, trôpegos, que estavam lá na arena correndo a caminhada cristã, mas que por algum motivo perdeu o vigor, perdeu a alegria. Coisas na trajetória foram tirando a alegria, o vigor, o prazer de estar batalhando para o Senhor, lutando as guerras do Senhor. Todos nós aqui essa manhã somos guerreiros. Todos nós aqui essa manhã somos escolhidos do Senhor. E ele faz uma referência aqui, Isaías 35:3, que é exatamente o mesmo texto, quando ele diz: portanto, tornai a levantar as vossas mãos que estão cansadas. Você que se cansou, levante as suas mãos de novo e continue lutando. Os seus joelhos que estão desconjuntados, volte e continue correndo a carreira cristã. Martin Luther King um dia disse: se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste. Mas nunca deixe de continuar indo em frente. Porque todos nós enfrentamos situações na vida. E às vezes somos nós que temos que encontrar esse irmão que está nessa condição e levantar as mãos dele, para que ele possa continuar na batalha. E eu digo isso, que isso é tão importante, porque eu já enfrentei isso na minha vida, pastor. Sozinho em casa, caído, esquecido por todo mundo. Porque você quer ver uma coisa quando a gente está bem, é quando a gente está aqui, fazendo. Mas a hora que a gente deixa isso aqui, muitas vezes a gente perde a identidade para outras pessoas, e a gente não vale mais nada. Gente que eu ajudei, gente que eu estendi a mão, gente que eu até alimentei, agora virava as costas para mim, parecia que eu havia virado um demônio, pastor. Eu ficava em casa de manhã, desempregado. Minha esposa saía para trabalhar, dizia para eu levantar, e às vezes eu não tinha coragem de levantar da cama. Levantava cedo, às vezes mais cedo que ela, tomava banho e ficava sentado na cama. Às vezes não tinha coragem de descer para a sala, não tinha coragem de comer. Às vezes ela voltada, fim do dia, eu continuava sentado na beira da cama, barbudo. Ninguém me reconhecia mais. Os amigos de ministério esqueceram. Mas tinha um amigo que o Senhor levou durante a pandemia. Ele foi na minha casa. Meu filho, a chamada de Deus para ti permanece de pé. Deus não se esqueceu de ti. Vamos servir a Deus. Vamos congregar comigo. Eu vou te levar para a igreja, eu vou avisar todo mundo, ninguém vai mexer contigo, fica sentadinho lá no teu lugar, ninguém vai te incomodar. Mas vamos continuar servindo a Deus, porque Deus ainda tem negócio contigo. Esse foi aquele que Deus usou para ir lá na minha casa e levantar minhas mãos, porque eu havia desistido da batalha. Eu já não estava mais correndo. E nós, irmãos, às vezes estamos nessa condição, e muitas vezes também não temos humildade para reconhecer que já deixamos a batalha há muito tempo. A gente só vive do uniforme, só da capa. Um dia Saul queria dar a capa dele, a armadura dele para Davi, mas não ia servir. Eliseu deu o cajado dele para Geazi tentar ressuscitar o menino, não deu certo. Porque a ferramenta certa na mão de gente errada não dá certo. A
A ferramenta está certa, mas está na mão da pessoa. E aqui, eu quero encerrar, porque eu não sei nem se eu já passei, esqueci. Nós precisamos, irmãos, diante de qualquer coisa, olhar para o autor da nossa fé. Muitas vezes nós esperamos demais das pessoas. E quando a gente começa a esperar demais das pessoas, a gente se frustra. Nós temos que ser o agente que vai ajudar alguém a se levantar. Nós é que vamos ser o instrumento de Deus para ajudar outros. Ontem minha esposa deu um exemplo aqui daquela pessoa que muitas vezes está consolando alguém, ajudando alguém. Ele está todo ferido nas costas, com facas, com espadas, mas ele encontra forças suficientes para continuar ajudando o outro, porque ele entende que ele ainda tem algo para oferecer, ele ainda tem alguma coisa para ajudar. E às vezes a gente fica tão encolhido, tão achatado, tão calado, tão no canto, porque achamos que estamos sofrendo o suficiente, não temos condição de ajudar alguém. Não. O Senhor está dizendo: continue no campo de batalha, continue lutando a carreira cristã, continue olhando para Jesus. Quando você estiver desanimado, olhe para o que Romanos capítulo 8 e verso 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ora, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressurgiu, está à destra de Deus e intercede por nós. O que nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a fome, a perseguição, o perigo, a nudez, a espada. Como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo disto, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é aquele que nos mantém unidos a Deus. A comunhão é boa, as amizades são boas, mas a principal amizade que temos que ter é com Ele. Nos momentos de maior dificuldade, nós temos que contar para Ele, temos que pedir ajuda dEle, contar com o apoio dEle, e isto é o suficiente para nós. Você quer ver um perigo nosso? É quando a gente volta para casa dizendo assim: o culto foi ruim hoje. O louvor não estava bom. Imagina se alguém fala desse louvor aqui de hoje. Meu Deus, tem que aceitar Jesus de novo, né? O culto foi ruim. Sabe o que eu digo, irmãos, sabe o que eu estou dizendo quando eu falo que o culto foi ruim? Estou dizendo que o meu culto foi ruim. Porque embora estejamos aqui no coletivo, eu apresento meu culto individual, particular. Quando eu volto para casa dizendo o culto foi ruim, estou dizendo: eu não adorei a Deus de maneira correta. Eu não busquei a Deus de maneira correta. Quando eu aprendi isso há muitos anos atrás, eu cansei de ir em cultos com 4, 5 irmãos. Eu voltava para casa com a mesma alegria de quando eu ia pregar em congresso, em evento grande, em aniversário de igreja. Voltava com a mesma alegria. Eu nunca mais voltei para casa frustrado, porque eu aprendi que eu apresento o meu culto a Deus. E hoje nós vamos aqui voltar para casa da mesma maneira, porque além do culto e de tudo que apresentamos a Deus, nós vamos cercar a mesa do Senhor. Aleluia! E diante dessa mesa, nós sabemos que está o perdão, está a graça. Muitos testemunhos de pessoas que voltaram para casa depois de uma ceia como a que vamos participar hoje, voltaram para casa curados, voltaram para casa transformados, voltaram para casa diferentes, renovados, porque eu tinha um pastor que sempre dizia assim: toda vez que eu ceio, eu estou dizendo para o diabo e para o inferno assim: eu venci mais um mês.
na presença de Deus. E estou fortalecido para continuar lutando mais um mês na presença do Senhor. Que nós possamos nessa manhã, irmãos, oferecer a Deus um louvor perfeito, um louvor agradável diante do Senhor. Como Paulo disse aos Filipenses capítulo 2 e verso 5, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que é acima de todo nome, mediante ao qual, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Volte a levantar as suas mãos nessa manhã, fortaleça as suas mãos, os seus joelhos, e continue a batalha que o Senhor te chamou. Fique de pé nessa manhã. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Adore, adore ao Senhor nessa manhã, exalte a Ele. Ele está aqui para te renovar. Ele está aqui nessa manhã para te fortalecer. Aleluia. Ele está aqui para renovar a sua vida. Esse lugar é lugar de renovação das forças. É lugar de orar, de ter resposta. É lugar de obter cura. E é lugar também de retornar renovado na presença de Deus.